Se eu posso olhar para essa foto, é tudo que eu tenho. Essa primeira aqui, ó, que é de óculos, que é a Maiara. Ela tem que idade hoje? 24, vou fazer 25. Uau! Vai casar? Ai, gente! Maiara, você está me deixando. Ai, jamais, né? Não dá. Ela tá construindo a história dela, como a gente fala em casa. Ela me ligou esses dias. Mames, eu estou sentindo que estou abandonando você. Não, não tá, não. Você tá construindo a sua história. E eu sou a maior incentivadora. Vou contar depois para vocês um pouquinho da história dela. Uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci. Minha filha. Olha isso, simplesmente minha filha. Meu esposo, meu Porto Seguro, eu não tenho muita... Eu falo que o Miquel é um anjo encarnado. Ai, E ele me aguenta. Então só tem que ser um anjo encarnado. E a minha baby, gente. oh, que coisa mais linda. Ágata, olha essa, bochecha. Impossível, né? Não ser uma mãe coruja. Não tem como. Depois de 24 anos, Olha. o Senhor nos deu, dando a gatinha. Que lindo. E é só o começo aqui. Aqui já temos a vitória, né, Úrsula? Temos. Aqui já O resultado, temos né? o resultado, o pós, o momento do felizes para sempre, se Deus quisesse, com desafios, né? Porque os desafios nos também, né? Vamos lapidando, vamos fortalecendo. Mas tá aqui. Conta pra gente, você já tinha Maiara. Gente, O que fez você desejar, né, mais um filho? Com 18 anos de idade, eu saí de casa. Olha. E não quis sair de casa. Eu fui colocada para fora de casa. Como assim? Eu não tive um pai que pudesse entender o sentimento de filho. O meu pai era aquele pai que gostava de bater numa criança, né? Meu pai, ele não teve amor. Meu pai não foi amado. Meu pai não foi abraçado. E geralmente a gente dá o que tem. E o meu pai, ele me deu um sentido de vida, mas em 1986, eu tinha 6 aninhos, eu sou de 80, ele me deu uma surra que acabou com a minha vida. Meu pai, ele acabou com toda a expectativa que eu tinha de criança. Meu tio teve que tirar ele de cima para não me matar, nem matar meu irmão. Uma arte de criança. Depois daquela surra terrível, aquela surra grotesca, covarde, meu pai deixou as minhas costas, eram rasgadas assim. E depois que meu tio foi embora, que é um pai maravilhoso, meu tio, Elisamar, ele tira o meu pai de cima da gente e quando meu tio vai embora, ele manda minha mãe dar banho de sal com vinagre naqueles cortes de vinagre. Por que eu tô te falando isso? Quando eu faço 18 anos, a única coisa que eu quero é sair de casa. Porque o meu pai até os 18 anos, ele não tinha demonstrado ainda algo paterno. E o meu pai ainda não tinha conseguido me mostrar o lado amor, né? De amar, de aconchegar. Eu falo que aconchego tem cheiro. E o cheiro que eu tinha do meu pai era um cheiro de medo. E quando eu faço 18 anos, eu conheci o pai da minha filha, da Maiara, e tive a Maiara. Casei, né? Tive a Maiara. E quando a Maiara tinha 6 anos, ele olhou para mim e falou assim: ficar casado não é muito o que eu pensava, e eu não gostaria de permanecer neste casamento. Tô resumindo, tá? Enfim, foi muito difícil. Mas a Maiara tinha 6 aninhos, e eu falei, quer saber, agora eu preciso viver a minha vida, né? E passou o tempo, meu sobrinho, Alex, falou pra mim assim, vou te apresentar meu amigo. Eu falei assim, não quero saber desses seus amigos. Não tô afim de saber. Quanto tempo depois isso? 2 anos. 2 anos. 8 anos a Maiara, então. Isso, exatamente. A Maiara tinha 8 anos
quando ela conheceu pela primeira vez o Miquel. Ela levantava o pezinho assim. E aí, passado um tempo, né? Passado, acho que 3 ou 4 anos, nós nos casamos. Olha. E, então, e é aí que entra toda a jornada da Agatha. Que eu perco o primeiro bebê. Sim. Já teve esse desejo, quando você casou, então, novamente, já tinha esse desejo de ter mais um filho. Você sabe que depois eu não sabia que eu ia perder todos os bebês, né? Mas um dia, eu ainda era namorada do Miquel, escute isso, eu era namorada do Miquel. E eu fui levar a Mayara, na época ela fazia escola ainda. Uhum. E nesse dia, eu fiquei em home office, eu não fui trabalhar fora de casa. A van não passou. Eu peguei a Mayara, falei, vou te levar pra escola, porque você vai chegar atrasada. Chegamos atrasada, ela entrava, se não me falha a memória, era 2 horas, era 3 horas, enfim, cheguei uns 10, 15 minutos, já tinha todo mundo entrado. Ela entrou pela secretaria. Quando eu venho descendo a escada da secretaria, escola é aquele negócio, né? Quando vai todo mundo entrar, tá aquela loucura de gente. Entrou todo mundo, fica aquele breu, né? Aquela coisa bem vazia. Quando eu tô bem em cima, assim, na escada, uma escadinha pra descer, eu olhei ao longe, vamos dizer, 100 metros, eu vi um andarilho. Eu sabia que ele era um andarilho, até porque estava maltrapilho, e eu vi ao longe. Eu sabia que ele era um andarilho, e eu estava sozinha naquela rua, sem um ser humano passando. E na época, o meu carro não era um carro que abria na chave, eu abria direto. Eu quase que eu não conseguia abrir de medo. Isso, eu estou contando isso, mas isso é uma coisa de minutos, sabe assim? Segundos. Eu consegui entrar no carro. Gente, eu sei que parece loucura, mas isso aconteceu comigo e não é mentira, é verdade. Em poucos segundos, esse homem estava parado na porta do meu carro. E eu não conseguia ligar o carro. A chave travou. Eu não conseguia. E eu falo que eu ouvi uma voz, como eu creio em Deus, eu acredito que foi Deus que falou comigo. Abre a porta desse carro. Desculpa, a porta não. Abre o vidro. E eu fui lá e abri o vidro. E falei, diga, esse homem ele não piscava. Ele só olhava pra frente. Só, ele não piscava, ele é um andarilho. Todo maltrapilho mesmo. E ele olhou pra mim e falou assim, você criou sua filha sozinha, né? Falei, quem é você? Aí ele, eu sei o seu passado. E eu sei o que vai acontecer lá na frente. E vai chegar um tempo que você vai ter um bebê nos braços. Nossa. Você não tá vendo mamar? Olha como ele está mamando. E ele fazia assim com o braço, ninando um bebê. E ele abaixou o braço e foi embora. Gente. Eu acredito tanto que foi Deus que falou comigo. Se foi alguém que estava na rua, Deus usou. Arrepia, né? Demais. Olha. Toda vez que eu conto, né? Eu não sei se era alguém que estava passando na rua e Deus usou. Eu não sei se foi um anjo que falou comigo ali direto. Eu não sei. Eu sei que Deus me disse. Então, todas as vezes que eu perdia um bebê, eu lembrava dessa promessa. Então, eu perdi o primeiro, estava tudo bem. O médico falou que era normal. Perdi o segundo. E o segundo foi traumático. Todos são, mas o segundo me internaram, tiraram o bebê. E aí passa 10 dias. Eu muito mal de cama. Passa 15 dias. Passa 20 dias. 23 dias. Que a gente foi contando. Eu tava com muita dor. Era muita dor. Eu falei, mesmo assim eu queria ir pra igreja. Meu amor, deixa eu cantar, tá, não sei o quê. Eu queria tanto cantar. Ele falou, você não tá conseguindo ficar de pé. Eu falei, deixa eu ir. Quando nós estávamos no louvor na igreja, eu comecei a sentir contrações. Eu falei, amor, eu conheço essa dor. Ele, não, você não pode. Você tirou o bebê. Eu falei, não, tô sentindo contração. Eu já estava entrando em infecção generalizada com um bebê na minha trompa esquerda. Gente, que não haviam tirado da forma como deveria, né? Tinha ficado restos, enfim. E ali eu entro num quadro de infecção generalizada. Foi absurdo, assim. Foram médicos e médicos.
E aí vem a perda do terceiro bebê. Quando eu perco o terceiro bebê, eu sou sincera em dizer, eu perguntei para Deus, por quê? E não me julguem por isso. Jamais. Impossível não ter esse momento do perguntar o porquê. Você tá ali A gente não tem que persistindo. perguntar. Né? Exatamente. Porque eu sou humano. Humano, exatamente. Quando Deus falou para mim que eu teria um bebê, ele não falou para mim que eu ia perder 5 bebês. Ele não me contou o processo. Porque Deus, ele é a sabedoria, e ele se me contasse o processo, eu ia falar, beleza, não tô afim não. É o que eu comento sempre, se Deus falasse, olha, você vai atingir, a promessa tá aqui. Só que, ó, pra alcançá-la, você vai ter que passar por isso a gente não é querer. Não. Porque eu acredito que Deus, ele nos faz enxergar o quanto somos fortes. Não que, eu não acredito que Deus queira que a gente sofra, mas eu acredito que Deus precisa nos mostrar o quanto nós somos resilientes nele. Ele sabe. Ele sabe. A gente fica na ignorância. E aí eu perco o quarto bebê e entro numa depressão. Depressão. E eu entrei em... Gente, o diabo existe. E se a gente permitir, ele destrói. A minha mente foi destruída, tenho que te confessar. Minha mente foi absurdamente destruída, porque eu entendia que Deus tinha poder para poder salvar os meus bebês. Aí, mas você nem imagina. Um dia eu fui tomar banho e eu ouvia dia e noite para me matar. Eu ouvia dia e noite, dia e noite. Eu ouvia. Eu nunca mais duvido de alguém quando fala, que eu duvidava. Só passando pra saber. Só passando. E quando eu sabia que eu não ia passar daquele dia. Eu falei, preciso de ajuda. E o nosso maior problema é a vergonha. De a gente falar que a gente quer se matar. Ah, mas é porque eu sou crente. Ah, porque eu tenho fé. Ah, porque que vão... A gente não pode ter vergonha de pedir ajuda. Se a gente tiver vergonha de pedir ajuda, é o nosso fim. Porque a gente não consegue sozinha. Aí eu saí de chuveiro, sentei na cama toda molhada. Falei, amor, eu preciso de ajuda, porque de hoje eu não passo, eu quero me matar, eu só consigo pensar nisso. Meu esposo, com todo amor, com todo carinho, eu só pude sentir as palavras dele com tanto amor, com tanto abraço. Ele me abraçou e ele me fez entender que aquele não era o meu fim.